Incêndios em vários pontos do estado. As chamas atingiram ônibus e vegetação e deixaram as pessoas em pânico. Não é exagero nenhum dizer que esse final de semana Goiás estava em chamas. Diversos pontos do estado registraram incêndios que colocaram em perigo a vida de muita gente. Em Aparecida de Goiânia, moradores de um condomínio no setor Veiga Jardim foram surpreendidos por chamas altas de um incêndio em vegetação em um lote vizinho. O fogo causou pânico entre os moradores. O fogo no condomínio! Jesus amado! 3 viaturas foram acionadas e os bombeiros conseguiram apagar as chamas, protegendo as residências. Um incêndio próximo a um condomínio no setor Recreio Panorama, em Goiânia, também deixou os moradores apavorados. Gente, sai daí, pelo amor de Deus! Em Anápolis, um incêndio atingiu uma área de vegetação no Jardim Flor de Lis. As chamas atingiram a copa das árvores. Felizmente, ninguém se feriu e o fogo foi controlado para não atingir as residências próximas. Em Rio Verde, de longe, já era possível ver o fogo em vegetação próximo a Cargil. Rodovia que liga a BR-060 à GO 174 ficou interditada por causa da fumaça na via. Em Santa Helena de Goiás, o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em vegetação em fazendas próximas ao Rio Verdão. Havia vários focos de incêndio e uma cabeça principal se direcionando a uma reserva florestal. Com uma parceria entre bombeiros, produtores rurais e prefeitura, o trabalho foi realizado e o fogo extinto. Bombeiros da cidade de Goiás utilizaram técnicas de combate direto nas chamas e o apoio de voluntários para realizar a extinção de um incêndio na região de Fazendas, próximo à Serra do Chumbo, em Jussara. Também durante o final de semana, um incêndio atingiu o Parque Estadual Terra Ronca, em São Domingos. Bombeiros trabalharam durante toda a noite para controlar as chamas. No início da tarde de domingo, um incêndio atingiu uma vegetação na região das Chácaras Bananeiras, na zona rural. O fogo atingiu uma das chácaras onde havia algumas tendas. Uma família, para fugir das chamas, entrou em uma mata e ficou ilhada. Os bombeiros socorreram a família sem ferimentos. E hoje pela manhã, um ônibus do transporte coletivo pegou fogo na GO 040 no setor dos Bandeirantes, em Aparecida de Goiânia. O incêndio assustou os passageiros e chamou a atenção de quem passava pelo local. Olha o ônibus pegando fogo aqui. Eu estava dentro desse ônibus. Pessoas passaram mal, as portas não quis abrir, teve que quebrar vidro e a situação difícil. Apesar das chamas intensas, alguns carros ainda arriscaram passar ao lado do ônibus incendiado. E aqui um posto de gasolina, o acidente pode ficar maior ainda. Olha aqui, olha o absurdo do ônibus do transporte coletivo de Goiânia incendiando. O motorista do ônibus informou que o incêndio teve início na parte da frente do veículo. 11 bombeiros utilizaram 3.000 litros de água para combater o incêndio. Ninguém se feriu com fogo, mas uma pessoa inspirou fumaça e foi transportada para a UPA Itaipu e deixada sob cuidados médicos. Olha, impressionante. Eu não sei como o Corpo de Bombeiros dá conta de tantas ocorrências. A impressão que a gente tem, Rosane, é que são vários finais de semana, mas todos esses incêndios nesse último. É com você aí. Traga mais informações sobre esse trabalho de combate aos incêndios. Pois é, Lucília, esses dias têm sido muito exaustivos para as equipes do Corpo de Bombeiros, viu? Caso esse incêndio que eu mostraria na reportagem, aqui no Veiga Jardim, olha só o estrago que as chamas provocaram. Esta é uma área pública, né? Uma espécie de reserva. E o fogo surgiu, segundo os moradores, por volta do meio-dia ontem, né? Um horário
quente. Essas chamas, elas atingiram uma altura aqui de mais de 5, 8, 10 metros. Você percebe esse condomínio aqui ao lado, onde vivem pelo menos 20 famílias que viveram momentos aí de muita tensão com essas chamas, viu? Há informação de estragos, telhados teriam sido destruídos mais na parte dos fundos aí do condomínio. Olha só, gente, onde as chamas chegaram. Até aqui no gramado, que está seco, né? Um atrativo aí para qualquer fagulha. Realmente, os bombeiros tiveram um final de semana bem exaustivo. Eu estou aqui, inclusive, com o capitão Rogério, que é da Operação Cerrado Vivo, que fala pra gente, né, capitão, nesse caso aqui, vocês demoraram quanto tempo para combater as chamas? Boa tarde a todos. Nesse caso aqui foram 2 horas e meia de combate, né? As chamas estavam bem próximas às residências, estavam pegando nos telhados, tivemos danos aí nos telhados e é um combate difícil devido à vegetação estar muito próxima a essas residências. Teve prejuízos? Tiveram prejuízo, sim. Queimaram os sistemas elétricos, queimaram algumas capotas de veículos, sistemas de arrefecimento superior que ficavam no telhado das casas. Como teriam surgido essas chamas? O local exato e o fator exato do surgimento das chamas é desconhecido, mas 95% dos incêndios são causados pelos homens. Capitão, onde existem equipes do bombeiro hoje combatendo fogo? Nós temos equipe do Corpo de Bombeiros combatendo fogo em todo o estado de Goiás. 2 áreas de preservação hoje estão sendo combatidas direto, né, que é a APA Pouso Alto, localizada ali nas imediações da Chapada dos Veadeiros, e também nós temos o incêndio do Parque Estadual Terra Ronca, onde nós temos equipes ativas nesse momento nos combates. O que o senhor diria para a população para evitar situações como essa, que dentro das cidades, como está essa questão? O que a gente fala para a população e conclama é que não coloquem fogo em maneira alguma, não colocar fogo em lixo, não colocar fogo em lote baldio, não colocar fogo em fazendas para limpeza de pastos, nem nenhuma hipótese. Colocar fogo é crime, válido ressaltar essa situação que quem colocar fogo, esse incendiário, pode ser responsabilizado por crime ambiental, então em hipótese alguma colocar fogo. Nós estamos num período de estiagem, muito seco, ventos acima de 30 km por hora, temperatura acima de 30 graus e uma umidade muito baixa, que são fatores para a propagação dos incêndios. E a previsão do tempo continuar quente ainda mais essa semana, reforçando esse alerta que o senhor acabou de dizer. Muito obrigada pelas informações, viu? Eu volto com vocês. Pois é, Rosane, incêndio se propagando cada vez mais rápido, como acaba de afirmar e alertar também o nosso entrevistado. O que nos preocupa muito é o que está acontecendo na Chapada dos Veadeiros. Por isso, nós vamos agora ao vivo, direto, já aparece na tela conosco, mais uma vez, o capitão Luiz Antônio Dias, que é da Operação Cerrado Vivo, aí do Corpo de Bombeiros. Tudo bem, capitão? Boa tarde, tudo bem? Nós queremos aí uma informação atualizada da situação desse incêndio na Chapada dos Veadeiros. Já são quantos dias e qual a área queimada? Luciana, hoje entramos no 9º dia de combate aqui na Chapada e a atualização de ontem à tarde nos deu aí uma quantidade de 18.620 hectares já consumidos pelas chamas. Já são quantos focos nesse exato momento? A informação que o bombeiro até tem é que o fogo ele vai se propagando e vocês têm ali um raio, né, para se administrar. Mas à medida que passa, parece que outros focos, eles acontecem até mesmo de maneira criminosa. Isso dificulta muito, eu imagino, capitão. Justamente. Hoje, quando amanheceu o dia, a gente tinha no nosso mapa aqui 5 focos ativos. Ontem tínhamos apenas 2 no final da tarde, então, e esses focos são distantes um do outro, vários quilômetros, dezenas de quilômetros, e o que nos leva a crer que está acontecendo aqui na região da Chapada a ação de incendiários, né? Por quanto tempo os brigadistas, os bombeiros conseguem ficar tentando combater as chamas? Como é feito esse revezamento, de acordo com qual necessidade? O que tem mais dificultado esse trabalho de vocês? Luciana, nós levamos em consideração vários fatores. O principal dele é o nível de desgaste físico e mental dos combatentes, né? Os terrenos aqui, quase a totalidade deles, não permitem que o militar, por exemplo, ou o brigadista, retorne para a base para se alimentar, retorne para a base para fazer manutenção em seus materiais. Então, tudo isso é feito em campo.
E a gente monitora esse nível de estresse, esse nível de cansaço e organiza escalas de revezamento desses militares e brigadistas de forma a possibilitar o descanso, né, de quem já está exausto aí de várias horas de combate. Capitão, eu gostaria que o senhor mandasse vídeos para a gente, se possível, para mostrar o quanto é desafiador para esses homens, para os bombeiros, os brigadistas, é um trabalho incansável. Isso para servir de alerta para aquelas pessoas que insistem em colocar fogo, principalmente nessa época de extrema sequidão que nós estamos vivendo, com a umidade relativa do ar baixíssima. Nós temos ainda o agravante de redemoinhos que acontecem aí nessa área. E o senhor relatando aí nesse momento, além de toda a devastação natural, a natureza sofrendo, os bichos morrendo, nós estamos aí com pais de família se superando a cada dia nessas condições cada vez mais impróprias, capitão. É isso mesmo, Luciana. Infelizmente, isso está acontecendo aqui. A gente não sabe quem, não sabe por quais circunstâncias está acontecendo, mas ele ou eles, né, estão sendo responsáveis pelo emprego de mais de 200 pessoas aqui, longe de suas casas e deixando, por exemplo, de atender outras ocorrências, como de resgate, como de busca, como de salvamento, para estar combatendo o incêndio aqui provocado pelo homem, né? Que Deus proteja e ilumine essas pessoas, né, que tentam salvar a cada dia e a natureza. É pena que não há essa consciência de tantos outros. Capitão Luiz Antônio Dias, da Operação Cerrado Vivo do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, muito obrigada pela participação conosco aí, relatando a condição na Chapada dos Veadeiros. Bem atrás do senhor, a gente percebe o clima que se estende a toda a nossa região, de extrema sequidão, né, baixíssima umidade do ar. O senhor está precisamente onde, capitão, para encerrarmos? Eu estou no posto de comando da operação, que fica no aeroporto de Alto Paraíba. Realmente as condições climáticas aqui, ao passar dos dias, elas só pioram com relação ao combate ao incêndio, né? Os ventos aumentaram, a umidade abaixou mais ainda, a temperatura aumentou. Então a gente está realmente num cenário muito complicado para o combate. E por isso o vento também, né, além de agravar a situação aí do incêndio, compromete um pouco o nosso áudio. Nós vimos uma aeronave aí no fundo que também é usada nesse trabalho de combate ao fogo? Isso, essa aeronave é o Air Tractor do ICMBio, ele é responsável por fazer os lançamentos nos terrenos sinistrados, né? É isso daí, capitão, mais uma vez. 2 mil litros de água. Todos unidos aí nesse combate que já dura tantos e tantos dias. Mais uma vez, capitão, muito obrigada, boa tarde, bom trabalho a todos. Eu que agradeço, uma boa tarde.